Estão perguntando para você do caso do Bruno Lambert, que é o humorista, Sim. que perdeu o emprego, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. O que você tem a dizer? Cara, eu queria isso? muito falar sobre esse caso, porque enfim, as pessoas estão malucas. O Bruno Pode só fez... fazer um resgate? Não, vou. O Bruno fez todo não sei como é que chama, um show de comédia, um stand-up baseado no que seria uma relação sexual com uma mulher cadeirante. Não foi uma piada pontual, foi muito grotesco, foi muito objetificante dessa mulher. Eu não acompanho ele, eu não tinha visto. Eu fui procurada por várias associações de pessoas com deficiência, várias falando, cara, isso é absurdo, isso está contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ninguém está falando porque a população com deficiência é muito invisibilizada. Numa cidade que não tem acessibilidade, que a gente não tem praticamente nenhum político com deficiência, essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. O que eu fiz, junto com o meu time? Eu procurei a promotoria da pessoa com deficiência e encaminhei o caso. Falei, gente, ó, me mandaram isso daqui, esse é o contexto, o que vocês vão fazer? O Ministério Público pegou aquilo e me devolveu. Não é nossa competência porque a gente enxerga que é indício de crime, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e encaminhou para a delegacia especializada. Isso que aconteceu. Qual é a consequência que eu falo de meninos mimados que não arcam com as consequências das suas falas? Ele começou a fazer um escândalo que eu estava processando ele, que eu acionei ele na justiça, que eu não sei o que, porque ele está ganhando like com isso, ele está ganhando seguidores. E aí ele foi demitido depois de um mês e veio falar que era culpa minha, que ele foi demitido. Cara, as pessoas precisam arcar com as consequências da sua fala. Eu procurei o órgão especializado. Não falei que ele tinha cometido crime, porque não cabe a mim. O órgão especializado tomou a decisão de mandar ele para a delegacia especializada. E ele vai responder. Me assusta essa coisa de que, assim, falo o que eu quero, não penso as consequências. Isso aqui não é terra sem lei. Você pode falar o que você quiser, mas existe uma lei e você vai ser julgado de acordo com ela. Mais um ponto. E agora, uma enxurrada de vídeos e ataques falando que o pobre coitado perdeu o emprego por minha causa. Ele escolheu o que ele ia falar. O Ministério Público entendeu que havia indícios de crime. As pessoas têm que bancar as consequências de suas falas, como eu banco. Deixa eu entender o que vocês pensam sobre isso. Qual que é o limite do humor? A lei. Você acha? A lei, a discriminação. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, a lei, ela tem interpretações diferentes, né? Até hoje, o entendimento do judiciário é de que piadas como a que ele fez não têm a intenção de discriminar. Discordo, já faço meu ponto. Não, calma, isso é fato, é jurisprudência. Não, a sua interpretação eu discordo completamente. Não, mas não é minha interpretação, é jurisprudência. Estou falando que o judiciário entende hoje. O judiciário, o STF entende que há limite para a liberdade de expressão e o que limite é a discriminação. E o humor não está excetuado nessa decisão. Não, vamos lá. O que corrente majoritária do judiciário, tanto na primeira, como na segunda, como no STJ, como no Supremo Tribunal Federal, como na doutrina, entendem que quando é o que eles chamam de animus jocandi, né? A intenção de se fazer uma piada. Quando a intenção é de fazer rir, logo não há intenção de discriminar. Logo não há crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade de expressão. Eu discordo, eu vou precisar falar. Termina, mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, né? Porque você colocou, deu uma mini cutucada ali para mim. Pô, é fácil, né? Uma pessoa que já é incluída no todos, tal, falar sobre todes. Eu também acho que é fácil, né? Uma pessoa que faz parte de 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem um mandato de deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre que fez uma piada que inclusive tinha um cadeirante e tinha um pai de um cadeirante presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa e incluir na piada e incluir no show. Outro ponto. Vai no show de humor... Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Vai no show de humor quem quer. Quem não quer não assiste, quem não quer boicota, quem não quer tem a sua liberdade, tem a sua ação social. Agora, a partir do momento que a gente faz com que o Ministério Público ou o deputado federal seja fiscal de piada, aí, meu amigo... Mas sabe o que é mais bizarro? A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele. Eu fico triste com isso. Ele fez Eu não vejo o sujeito se beneficiando. É um sujeito pobre que perdeu emprego. Mas é que a crítica hoje... Não é um sujeito pobre que perdeu emprego?
é um sujeito que todos os dias está ganhando espaço e está ganhando visibilidade porque fez uma piada extremamente... Mas o Tabata, hoje, a crítica que eu mais ouço nesse caso específico é de que a gente não pode criar fiscal de piada. Não é fiscal de piada. As pessoas elas estão falando o seguinte, Nesse caso, a gente daqui a pouco vai virar fiscal de piada nesse caso. Vocês estão trazendo para esse lado, trazendo para o outro. A gente está falando de pessoas com deficiência que hoje tem um estatuto sobre o qual se balizar para dizer não vale tudo. Eu é entendo. fiscal do estatuto de pessoa com deficiência. Entendo, mas você não concorda que ele é humorista? Concordo. Eu, pelo menos, não levo a sério um humorista. Fico na dúvida, me perguntando se entendeu que o Brasil mudou, quando tem um caso como o do ministro Juscelino, que a própria Glaze fala, cara, esse cara tem que se explicar, tem que sair, e ele não sai. Porque eu acho que não dá para tratar a corrupção como ela foi tratada no passado. Sei que o Kim, pelo menos se posicionou dessa forma, a corrupção não é um problema da esquerda brasileira. A corrupção é um problema da política brasileira. Basta ver o que aconteceu com o Bolsonaro. Mas faz falta virar e falar, acabou. É endêmico, tem todos os partidos, mas acabou. Então, mas vamos lá. Vai ter que focar por nisso. Aí o meu ponto é, o Lula nunca vai falar acabou, porque ele próprio, na minha visão, é o sujeito, disso eu discordo. é um criminoso condenado que só deixou de ser um criminoso condenado por uma manobra processual e não por um julgamento de mérito de absolução. Então ele nunca vai chegar e falar, não, porque foi um método de governo do PT a corrupção. Não foi apenas para colocar dinheiro no próprio bolso, foi a institucionalização da corrupção. Significa que a direita não tem corrupção? Não, imagina. O tanto de representação que eu entrei na PGR, o tanto de representação que eu entrei no TCU, na CGU, durante o governo Bolsonaro, é inimaginável. Agora, o Lula, por exemplo, chama o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção no Brasil. Pô, tem vários ministros, inclusive do Juscelino, que receberam orçamento secreto e que estão lá no governo dele. Então, peraí. Deixa eu só E falar, aumentou a verba de emendas também, né? E ele aumentou em eu só 172% realmente, assim, o dinheiro os de emenda. dados... Cara, o que foi anões do orçamento na época do PSDB? Por mais que o PSDB tenha feito contribuições importantíssimas para o Brasil. O que foi o mensalão, o petrolão, por mais que o PT tenha feito contribuições importantíssimas. O que foi o orçamento secreto? É a mesma coisa que você vai mudando. É a captura do orçamento para comprar base parlamentar com altos indícios e provas de desvio desse dinheiro. Eu acho que é errado, eu acho que é desonesto a gente falar que a corrupção é um modo de operação de um... Cara, infelizmente é um modo de operação desse país há 500 anos. A gente tem que dar um basta. E eu não acho que a gente vai dar um basta enquanto a gente continuar dizendo que a corrupção tá naquele ou tá naquele outro. E por isso que eu falei, cara, achei massa você apontar a corrupção no Bolsonaro. A gente precisa dizer onde está a corrupção. Sim. Porque tá naquele e tá naquele outro também. Mas esse é o ponto. O Brasil se divide em torcidas. E aí a esquerda fecha os olhos para a corrupção da esquerda e a direita para a corrupção da direita. Isso aí eu concordo e aí pra você você. nunca vai resolver, entende? Porque você vai falar, não, só eles são corruptos. Bora tirar eles e botar a gente que também vai ser corrupto. Pra mim é nesse isso, exato. ponto. Pra mim é exatamente isso que aconteceu. Talvez seja um pouco de esperança demasiada, mas porque eu fui pra rua. Essa campanha foi muito difícil. Foi por pouco que a gente ganhou essa eleição. E eu votei no Lula no primeiro e no segundo turno. Eu realmente acho que essa compreensão do quanto a corrupção faz mal ao nosso país é fundamental para a governabilidade. Eu concordo com você, mas eu não acho que isso é partido do PT. Não basta. Bom, muito positivo foi o reajuste da merenda e também o reajuste da Bolsa Permanência, né, que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente disse que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, e tudo bem. O que importa é que o dinheiro seja pago. Ele está executando, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo. O que importa é que o dinheiro seja pago. Uma leve desonestidadezinha na frase, mas tudo bem. E aí, a gente tolera. Não, o quê? Na minha? Não, quem tá executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou pra nós. Não, mas quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou, eu que trabalhei pra derrubar o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele Mas tá não foi ele que fez. Foi o Congresso. É isso. E ele tá executando, assim como ele tá executando a lei de Tudo bem, combate mas à ele tá pobreza dizendo que ele é o menstrual. autor. É mentira. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas vamos lá. Se tem alguém que bote o pau no Chico e no Francisco, sou eu. Não, senhor, não, Se tem senhor. alguém aqui que tem, assim, o pau bilateral contra Chico e Francisco, sou eu. Desculpa, Tabata. Se tem alguém que Discordo critica completamente. tanto o Lula com Não, você veemência critica os dois, mas como o você Bolsonaro é com bem mais veemência... suave com um lado do que... Não, me desculpa, tá? Pelo amor de Deus. E uma coisa que eu fiquei triste, porque foi um projeto que eu aprovei que o Lula vetou, foi da educação digital, né? Tanto de conscientização digital, né? De utilizar as redes de maneira geral, de identificar notícia falsa, não identificar notícia falsa, etc. Foi relatada pelo professor Israel.
era um grande quadro, né? Um sujeito de esquerda que eu dialogava muito bem. O que ele é? Professor do quê? Ele era deputado na legislatura passada. Ele foi o relator da matéria. E programação e robótica, né? Que o Lula vetou. Porque o Congresso é proibido de criar novas disciplinas. Então, mas aí eu discordo. Por quê? Porque no Aí nosso... você discorda da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Não. Educação. A direito é minha área, vamos lá. Vamos embora, educação é minha área. LDB, vamos lá. Lei posterior revoga a lei anterior. Essa é a nossa regra constitucional. A LDB foi instituída antes da aprovação dessa legislação. Logo, a legislação atual prevalece sobre a legislação anterior. Isso é legal. doutrina pacífica.